Saudações energética, vos trago uma vez mais do mundo espiritual. Boa noite a todos. Como estão, amados e benditos filhos de Deus? Estão bem? Sim. Muito bem. Mas tem tão pouca gente assim. Então vamos fazer de conta que estamos começando uma vez mais. Como vocês estão, queridos e amados filhos de Deus? Estão bem? Sim. Agora com certeza acordamos inúmeras fileiras espirituais que estavam adormecidas. Porque não sabemos, ou talvez não acreditamos o suficiente. A voz humana, quando dita com segurança e força, ela move inúmeras energias. Energias capazes de quebrar ou de fragmentar energias que estão ali estagnadas. Porque a intolerância, o medo, a ansiedade, o nervosismo, de uma certa forma, são energias estagnadas ao nosso redor, que estão ali presas, quase como parasitas, que não permitem o fluxo normal daquilo que ocorre ao nosso redor. Então, aprisionados numa cápsula de descuidos, nos tornamos doentes. Sim. Sabemos, pelos inúmeros relatos, que a vida e que outros irmãos, através de obras tão bem psicografadas, trazidas do plano espiritual pela mediunidade, que as doenças físicas, elas começam de ordem espiritual. E conforme a sua densidade aproxima-se da matéria física, condensando-se, nosso físico adoece. Porém, nós criamos ao nosso redor energias que se condensam e que por vezes, por inseguranças, por mágoas, por falta de perdão, por inúmeras situações das quais acredito que nesse momento estão até pensando, cria-se uma grande cápsula, uma barreira ao nosso redor. E desta barreira começamos a ficar intoxicados com as energias que nós mesmos geramos. Essas barreiras acabam fazendo com que o fluxo normal das células e da entrada e saída de energia de nosso corpo físico estejam alteradas. Então, nossos chakras começam a vibrar de maneira diferente. Nossos pensamentos começam a ficar com ideias fixas e geralmente ideias fixas pendendo para o negativismo. Nos isolamos de tudo e às vezes nos damos conta que, como zumbis, não que os existam, mas às vezes parece que sim, caminhamos pelas ruas de nossas cidades sem se dar conta de tudo aquilo que nos cerca. Então, passamos por pessoas e não as vimos. Passamos por informações e não as absorvemos. Não conseguimos mais nem ver a beleza da natureza que nos cerca. Porque estamos tão focados no problema que o problema torna-se nós mesmos. Vêm legiões e legiões de caravanas do mundo espiritual trazer a todos os seres humanos
encarnados e desencarnados que vibram nessa faixa vibracional, as mensagens libertadoras, esclarecedoras. Mas uma vez mais, vinculados à matéria densa, à morada temporária, nos esquecemos e voltamos à nossa rotina comum de não mais pensar e de menos agir. Existiu um tempo em que a humanidade não tinha problema nenhum em viajar de uma cidade para outra. Mas, mentora, hoje também não tem. Mas naquela época era a pé. As transmigrações eram caminhando. Quando muito sofisticadas, ao lombo de um animal. O ser humano movia-se, o ser humano comunicava-se. Mas, mentor, você está atrasado, porque a comunicação hoje, pelas redes telefônicas, são muito mais rápidas e mais ágeis. Imagina que se acontece um terremoto no Japão, aqui no Brasil já se sabe no mesmo instante. Claro que sim. Mas também esquecemos que esta mesma tecnologia tem te afastado daqueles que tu ama. Porque é mais fácil do andar de cima mandar a mensagem para a mamãe do que ir até o patamar e dizer: mãe, estou com fome. É mais fácil fechar o porta de nosso quarto para ver o nosso canal favorito do que estar junto de pessoas que estão conversando. Então, criamos ao nosso redor uma energia que precisa ser desfeita, a energia do isolamento. Então, inúmeras pessoas, quando vêm ao lar de Juliano pela primeira vez, se surpreendem pela maneira como é recebida, pelo abraço, pela conversa, que às vezes parece até algazarra. Mas é só uma conversa. Porque amigos, quando se encontram, às vezes até gritam de felicidade. Esquecemos das pequenas coisas da vida. Esquecemos, por exemplo, de quando chega e se aproxima os primeiros calores que relatam a nós que o inverno está passando e então começa o cheiro das flores. Esquecemos o quão belo e perfumado é a essência da natureza, mas relembramos das árduas e duras penas que a renite trará. Então deixamos de focar o belo e encontramos o problema. Chega o verão, tão desejado na fase do frio, que esse ano não está tão severo. E então, em vez de comemorar o calor que tantos desejamos, detestamos, porque agora nossa pele vive suada, grudenta. E então, deixamos de ver que o nascer do sol nesta época do ano é infinitamente mais belo do que o entardecer. Querido Ikenaz, o que é nascer? Nascer é quando o sol aparece no horizonte. Para adolescentes, isto é comum. Pena que muitas vezes o estado alterado não permite recordar por completo a beleza da natureza. Mas bem, hoje que falamos de Jesus, não poderíamos também deixar de falar de nós. Porque hoje carregamos aqui em nossas mãos as essências claras da passagem deste ser de luz pela humanidade. A história nos conta dos relatos dos seus 11 apóstolos, mensageiros da Boa Nova. Mas hoje descobrimos que todos nós
somos seguidores do Cristo e mensageiros de sua mensagem libertadora. Porque buscamos, muitas vezes sem saber, a sua presença. Quando choramos pelo desespero, estamos pedindo de uma vez por todas para que essa cápsula que nos envolve possa ser removida. Quando sorrimos, é o momento exato em que ela se rompe. Quando amamos, então ela se despedaça por completo. Mas quando nos enraivecemos, ela se blinda, porque é o alimento que a fortalece. Hoje, precisamos nos despir dos trajes negros e densos, do ódio, do rancor, da mesquinhez. Precisamos nos despir do nosso passado, que às vezes se faz tão presente em nossas vidas, ou numa resposta, ou numa frase, ou num olhar. E precisamos, então, fazer com que nossos pequenos olhos, alguns castanhos, outros negros, alguns verdes, outros da cor do mel, outros azuis como o céu, transmitam apenas a paz e a esperança, para que sejamos, sim, os apóstolos da nova era, a era em que estamos agora. Construir um mundo que merecemos. E neste mundo, as cápsulas não têm mais por que existir, porque a paz já vibra de forma muito mais intensa. Vivemos os últimos períodos da humanidade turbulenta. É quase como saber que, ao florescer do ipê, o frio cessou. Sim, os ipês espirituais já estão florescidos. Precisamos apenas nós acreditar para tirarmos os agasalhos da proteção, os agasalhos que nos remetem ao medo e ao ataque, porque a barbárie passou. Queridos e amados filhos de Deus, tudo o que mais gostaria de dizer a vocês neste momento é que sintam-se abraçados, porque tudo o que chegou com vocês até aqui, a este humilde lar transitório, neste momento, nada mais está como era. Vossos corpos espirituais foram limpos, vossas cápsulas carregadas por inúmeros sentimentos ou pensamentos foram desfeitos. Neste momento, como o relato da ave solta por Jesus, o menino, todos aqui encontram-se libertos dos próprios males que causamos. E por isso que encerramos essa etapa dizendo: vá e não erre mais. Para que esta cápsula não te aprisione uma vez mais nos teus pensamentos negativos, os quais muitas vezes não é nem seu. Às vezes, 90% das vezes, não é seu. Mas aceitamos conviver com eles. Por isso, prometa
não ao Oikenaz, nem a Jordelei, nem a um trabalhador desta casa, mas prometa a ti mesmo que a partir de hoje você vai olhar com mais atenção a imagem refletida no espelho da sua casa. Que você vai olhar que ali existe um ser que vive. Que ali existe um ser que merece amor e ser amado. Não se preocupem com ele, deixem ele. Dormir na casa espírita também é bom. É muito bom, muitas vezes. Para as crianças, principalmente, não para os adultos. Adultos precisam escutar, crianças precisam descansar. O bom é que todos nós somos crianças. Vá e seja feliz, porque o ser humano tem o direito, o dever e a obrigação de ser feliz. É pouca coisa, mas é muito difícil de fazer poucas coisas. Ainda mais nós que temos a mania da grandiosidade. Tudo tem que ser grandioso. Então, esquecemos da simplicidade do direito, dever e obrigação de ser feliz. Sorria mais. Chore, mas se for de alegria. Respire mais. Caminhe mais. Pegue mais sol. Coma melhor. Cuide de você, porque se nós não cuidarmos de nós mesmos, quem cuidará? Que Deus, na sua infinita bondade, vos ilumine e vos abençoe. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos a esta pequena e humilde casa transitória chamada Lar de Juliano. Eu que vos falo nesse momento me chamo Oikenaz. Sou um amigo espiritual que tem a oportunidade e a possibilidade de falar através de um canal mediúnico de um médium Jordelei. Esse meio de comunicação dentro da codificação espírita se chama psicofonia. Vulgarmente também chamado de incorporação. Mas incorporação remete à ideia de que um adentra ou se sobrepõe ao outro, incorporando-o. Mas não, é apenas uma comunicação em que se usa o aparelho comunicador de um médium, ou sua mão, ou sua voz, ou seus olhos, ou seus pés. Enfim, os mecanismos que o médium permitir. Na próxima semana estaremos trabalhando com cirurgias espirituais. Nessa, passaremos agora para a Câmara de Passes e ali será feito um círculo em que daremos as mãos para um trabalhador da casa, um visitante, um trabalhador visitante, um trabalhador da casa, um trabalhador visitante. E assim formamos um círculo e fizemos uma pequena oração, a qual a espiritualidade fará muitas vezes o encerramento de todas as energias que foram trabalhadas nesse exato momento. Então, por favor, podem conduzir o corpo físico de Jordelei.